Olá, estamos começando mais um programa Mulheres em Flow. Hoje estamos aqui com um super desafio com a internet, mas estamos aqui firmes e fortes. Agora vai dar certo, hein, gente? Desculpem aí dentro disso, mas infelizmente isso sai do nosso controle. Hoje eu estou recebendo aqui a Laila Brígido, ela que é influencer digital, maravilhosa, ela trabalha com foco com autoestima, autoamor, moda plus size, e ela vai compartilhar aqui com a gente toda a trajetória dela dentro desse mercado e também aí alguns desafios que ela superou na vida dela, que eu acho a história dela incrível e acho que ela tem muitos insights aqui para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Laila, de novo. Obrigada. Sempre vai ser ótimo. Ótimo, então tá bom, né? Vamos lá, ainda bem, né, gente? Aqui a gente tem muita saúde emocional, é uma coisa. A gente consegue lidar com tudo isso. Primeira pergunta, Laila, como você começou nesse mercado, né? E por que você escolheu esse nicho de autoestima e plus size e tudo mais? Eu sempre gostei de blog, sempre escrevi, gostava muito daquela época que ferveu assim de blog, eu já estava lá fazendo e tal, só que eu tinha vergonha e não divulgava meus blogs, então era meio que no sigilo, mas era para satisfazer minha vontade. E eu falava, depois eu comecei a divulgar falando muito com foco em beleza, que eu sempre gostei de maquiagem, moda também, essas coisas. E aí, depois, eu tive um câncer e em função do tratamento, a quimioterapia, com a quimioterapia eu engordei. E aí eu fui jogada nesse nicho de cabeça, assim, porque eu gosto muito de escrever, então eu senti que eu precisava escrever sobre isso, sabe? Eu queria contar como foi o meu processo de aceitação, como foi essa melhora na minha autoestima, já que teve um momento que ela ficou muito abalada, e eu decidi começar a escrever sobre isso, primeiro no blog, mas assim, eu tinha retorno, mas não era tanto, e aí depois eu comecei a levar para o Instagram e as coisas começaram a caminhar. Tá, e conta pra gente como é que foi essa experiência dessa fase aí com o câncer, né? Você descobriu, era jovem, bem jovem ainda, claro que ainda é muito jovem, né? Mas tava ali na adolescência, basicamente, né? Isso. Eu sempre falo daquela coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, inclusive exemplificando esse momento de agora que a gente está vivendo uma quarentena, a gente achava que nunca ia acontecer isso. Mas então as coisas pegam a gente de surpresa e um câncer nunca é fácil. Era muito nova, gente, eu nem sabia como era, sabe, que funcionava uma quimioterapia, eu não entendia o que era aquilo. E aí foi um susto, assim, mas graças à minha família e ao meu namorado eu consegui lidar com esse período de uma forma menos, que fosse menos esse turbilhão, assim, de sentimentos, sabe? Então eu tive muito esse apoio, muita contribuição, mas é uma doença complicada, é um tratamento muito pesado, e tem o depois, né? Porque a gente acha assim, acabou, último dia de radioterapia, último dia de câncer, acabou tudo, e agora vida nova, tudo novo, na verdade, tudo igual. Não, mudou tudo. Eu sou a mesma em várias coisas e eu sou totalmente diferente em outras. Eu tive muitas mudanças em todos os sentidos possíveis e eu precisei aprender a lidar com elas. Então, realmente, assim, foi a experiência mais intensa da minha vida, porque me transformou muito. Com certeza. E dentro disso, depois dessa experiência, você acabou ganhando peso, né? Então, o seu corpo mudou aí depois de tudo isso. E eu vi em uma entrevista sua, você comentou que quando você estava doente, as pessoas elogiavam o seu corpo, né? Ah, que você estava com um corpo legal, magra e tudo mais. E aí, depois que você engordou, mas que você estava saudável, as pessoas comentavam: nossa, como você engordou. Isso. E aí me conta um pouquinho disso. As pessoas precisam entender que magra não é elogio, né, gente? Magra e gorda é característica física. E característica física eu vejo quando eu me olho no espelho, assim, não precisa ficar falando também. E aí elas falavam, naquela época eu estava lindíssima, né? Porque eu estava magra e eu estava doente, gente. A época que eu fiquei mais magra foi a época que eu estava com câncer. Então, assim, você está elogiando um câncer por trás disso, sabe? O quão pesado é. E depois eu estava bem, eu estava curada da doença que, né, eu era um caso grave, assim,
de uma doença que mexeu tanto comigo e as pessoas não falavam, nossa, que bom que você tá curada, e aí, como é que você tá? Você tá feliz? Elas falavam, nossa, como você engordou? Nossa, vai voltar ao normal? Nossa, como se eu fosse um ET, né? Normal. Sim. Gente, como assim, sabe? Olha os valores sendo muito invertidos aí, porque eu acho que quando você não pergunta para uma pessoa, passou por uma situação dessa, se ela tá bem, se ela tá feliz, como é que ela tá agora, e chega falando para ela como ela engordou, se ela vai voltar ao normal, não é ela que está doente, é você, a sua mente precisa, né? E aí eu acho que as pessoas, né, hoje a gente vê que elas acham que elas podem dar palpite na vida de todo mundo a todo tempo, né? Eu posso ir lá e posso falar. E hoje, com as mídias sociais, né, você vê que isso, né, tá assim. Não que seja culpa das mídias. Não que seja culpa das mídias, mas é a forma que as pessoas acham, né? Acho que para colocar essa raiva, ou sei lá o que é que elas sentem para fora, e acho que elas precisam descontar nos outros, né? E sair falando o que elas bem pensam por aí. E dentro disso, quando você passou por todo esse período, né? E aí de recomeço mesmo, uma reconstrução após essa fase, né? Você teve ali problemas com a sua autoestima depois disso? Muito, muito mesmo, assim, porque eu era magra, eu não percebi, gente, era muita coisa que eu tava dando conta, né? Fazendo uma quimioterapia, tendo um câncer, querendo estar bem, e assim, eu não percebi que eu tava engordando, não. Eu só percebi depois que eu já tinha engordado. E aí foi um baque para mim. Eu perdi todas as minhas roupas, eu era muito nova, eu não entendia nada, eu nem sabia o que era falar sobre autoestima nessa época, eu nem sabia que eu tinha autoestima. E aí eu só me senti mal. Eu me senti muito mal. Eu me sentia como um monstro. E olha só, hoje eu vejo quão doido isso é. Por que eu me sentia como um monstro? Porque a gente foi ensinado a viver dessa forma. A gente foi ensinado a abominar quem engorda, a olhar pra gente, a criticar a gente se a gente engorda. E depois, com muita ajuda, eu consegui mudar isso. E ter um olhar mais acolhedor, assim. Não é... É porque às vezes as pessoas falam, conformou. Não é questão de conformismo, sabe? Eu não larguei mão da vida e falei, pronto, acabou. Eu sou a minha melhor versão todos os dias. Mas isso não quer dizer ser a versão magra, sabe? A minha melhor versão é essa, que é aqui sendo quem eu sou, fazendo o melhor que eu posso e me respeitando muito, porque eu mereço esse respeito. Uhum. Sim, com certeza, merece. Aí é uma coisa que eu gosto de falar sempre, que independente da nossa condição, eu recentemente recebi aqui para entrevistar a Heloísa Rocha, que é uma querida, ela tem uma deficiência, né? E ela criou o Moda em Rodas. Depois vai lá conhecer, que é um luxo, assim, você vai se apaixonar. E aí a gente estava conversando, você tem às vezes uma deficiência, você não está dentro dos estereótipos, né, que as pessoas acham que você tem que estar, ou se de repente você olha e fala, olha, eu estou passando por essa dificuldade agora, né, dentro disso, mas é a gente entender que a gente não é aquela dificuldade. Então a Laila ela não é a gorda ou a magra, ela é a Laila, né? A Elô não é a Elô porque tem uma deficiência, não, ela é a Elô, assim como a Rosângela é a Rosângela do jeito que ela é, e assim sucessivamente. O nosso corpo é uma entre 1 milhão de características que a gente tem. Então, assim, eu tenho 1000 defeitos, eu tenho 1000 qualidades. Eu não encaro meu corpo como defeito, eu encaro meu corpo como possibilidade. Porque é ele que me leva para os lugares, não agora eu estou em casa, mas inclusive é ele que me mantém aqui. Então, assim, poxa vida, meu corpo é possibilidade, sabe? Olha, ele faz tudo por mim, gente. Ele me leva para os lugares, ele sobrevive aqui, ele é que me carrega, ele é meu templo, sabe? Então, assim, eu parei de enxergar meu corpo como uma coisa horrível que eu deveria querer mudar a qualquer custo. E eu enxergo ele como a melhor possibilidade que eu tenho em minha casa, sabe? Eu acho que é isso. Eu aprendi a me respeitar muito mesmo. Esse autorrespeito, esse é o ponto, né? E eu vejo que você fala muito quando você toca nessa temática do emagrecer, não emagrecer, você vai emagrecer porque você de fato quer emagrecer, porque você vai se sentir bem com isso, é uma coisa sua, ou é porque o outro fala que você precisa emagrecer? Exatamente, porque assim, a gente aprende tanta coisa que a gente reproduz muita coisa também. Então, por exemplo, o machismo, que é uma coisa que está levantando mais discussões agora. A gente se vê reproduzindo o machismo.
Muitas vezes até na cabeça da gente, mesmo que você não fale, mas às vezes pensa alguma coisa. Por quê? Porque a gente foi ensinado a viver dessa forma. Então, a gente, para poder sair dessa bolha, a gente precisa se questionar. E quando você começa a se questionar se você realmente está fazendo isso porque é da sua vontade, porque você tem seus motivos para isso, e que esses motivos não estejam ligados aos outros, você estoura uma bolha muito grande, às vezes, até. Porque você começa a ver que tem muita coisa que você fez que estava na mão do outro, e por isso que você fez. Eu estou lendo um livro que chama Essencialismo. Não sei se você já leu. E ele fala que quando você não toma as rédeas da sua vida, não toma suas atitudes, não assume o controle, as pessoas fazem por você. E isso é muito real. As pessoas começam a querer controlar seu corpo, porque tem sempre tem aquela tia, aquela prima que é a fiscal do corpo, né? E não, gente, não deixem o corpo, a vida, a mente de vocês na mão dos outros. Ela diz respeito a vocês. Então, a gente tem que tomar as rédeas da nossa situação para a gente realmente entender o porquê que a gente está fazendo as coisas e não só reproduzir, né? Com certeza. E falando em livros, né? Nós escrevemos esse livro aqui juntas, né? Tem a nossa participação. E no capítulo da Laila, ela fala dessa experiência, né? Dos desafios aí com o câncer na época, e aqui ela traz várias dicas, gente, de autoestima, autoamor, é um capítulo sensacional, né? E eu falo sobre o poder terapêutico do perdão também, que é do autoamor, desculpa, o poder terapêutico do autoamor, que eu acho que começa com essa nossa aceitação, a gente se perdoar, a gente entender quem somos e por que estamos aqui. Então, é um livro aí, uma indicação nossa para vocês dentro disso aqui, né? Um bate-papo muito bacana, né? E como é que foi para você escrever? Surreal. Às vezes eu não acredito. É que, nossa, quando eu fui chamada, eu achei que era mentira, eu achei que era um golpe. Eu achei que era um golpe. Aí ela riu até, e eu falei, porque assim, de onde me acharam, sabe? Não sei. E aí ela falou que gostou muito da forma que eu me expressava. Eu gosto muito de escrever, mas ser reconhecida para isso, para escrever um livro, né, é uma coisa muito louca, assim. E eu tô no meio de um monte de psicóloga, gente. Eu sou estudante de psicologia. Sim. No meio dessas mulheres, tudo. Então, que responsabilidade, né? E ela falou, nossa, eu queria muito a sua participação e tal. Eu fiquei muito surpresa, acho que foi uma oportunidade, assim, das mais especiais. Saber que tem uma coisa minha escrita, assim, com a mensagem que eu acredito chegou num livro, sabe? Meu Deus, eu tô muito emocionada com isso. Muito, né? Muito fantástico. Gente, eu vou dar um beijo aqui para a Rosinete, que está nos assistindo, para a Ciene Santos, para o William, quem mais aqui? A Maria, a Fátima, que está em Atibaia, ela mandou a cidade, a Rosinete, que está em Lagoa de Dentro. Não faço ideia, Rosinete, onde é a Lagoa de Dentro. Depois manda aqui para a gente saber qual é o estado que você está. Deixa eu ver aqui quem mais. A Mônica Reis, que está em Paraíso do Norte. Beijos também. A querida Néia Martins, que voltou aqui com a gente. A Isabel Cristina, que está em Pedro de Toledo. Então, um beijo enorme também. A Divina, que está em Jaciara, Mato Grosso do Sul. A Elisandra, que está em Antônio do Tauá, Pará. Olha só! Gente, um beijo enorme para vocês. Olha a Pri Silvestre chegando aqui. Lindas, o programa é super inspirador, com certeza. Mulheres em Flow, aqui só entra quem é mulher em Flow, viu? O Gustavo está falando que está em São Paulo, capital. Isso aí, seja muito bem-vindo. Gente, vai mandando aqui perguntas, dúvidas, insights. Compartilhem essa live com os amigos de vocês, porque, de fato, é um assunto que eu acho que nós precisamos falar, destrinchar ao máximo, porque as pessoas elas precisam tomar cuidado quando elas vão se referir aos outros, elas precisam respeitar o espaço do outro, como a Naila falou agora há pouco, o templo do outro, porque o nosso corpo é o nosso templo, então nós que precisamos estar alinhados com ele e ninguém mais, né? Exato. E agora fala um pouquinho sobre a gordofobia. O que é exatamente a gordofobia? O que é que as pessoas costumam falar, fazer dentro desse processo? Então,
Gordofobia é bacana a gente falar de uma forma resumida e com exemplos. Eu acho que uma frase que eu posso falar é que gordofobia é esse sentimento de repulsa em relação às pessoas gordas, sentimento de nojo, sentimento de pavor, sentimento de que são pessoas inferiores na sociedade. E aí a gente vem com exemplos de situações de gordofobia. Por exemplo, numa empresa, quando duas pessoas estão no mesmo grau ali de competência, mas uma deixa de ser contratada porque ela é gorda, isso é gordofobia. E parece que não. Muitas pessoas podem falar, mas isso não acontece. E acontece. O plano de saúde, planos de saúde não têm aceitado pessoas gordas na hora de ir lá fazer todo aquele negócio. Você tá brincando. Não, é verdade. Tá vendo? A gente pensa assim, não, isso não acontece. Acontece. E acontece com muita frequência deles não aceitarem. E essas pessoas. E aí? E onde é que fica o cuidado com a saúde que todo mundo fala? Se um plano de saúde não aceita. Então, essas coisas são gordofobias. Chegar num lugar que não tem uma cadeira que você possa se sentar de forma segura é a sociedade sendo gordofóbica, porque ela não está preparando o lugar para todo mundo, considerando que existem pessoas gordas. Então, assim, gordofobia é uma coisa que está enraizada, que a gente aprende a ser gordofóbico. Em N falas, existem comentários. É sempre aquele comentáriozinho do ai, você é tão bonita, seu rosto é tão lindo, por que você não emagrece? Ou então, eu estou preocupado com a sua saúde, eu só estou preocupado com a sua saúde, mas tem 5 anos que a pessoa não te vê, nunca viu nada seu, nem sabe como é que está a sua saúde. Então, assim, a nossa sociedade reproduz gordofobia o tempo todo. E é muito triste, né? Porque por qual motivo, vamos de novo entrar nessa de racionalizar e questionar, que eu acho que é muito importante. Por qual motivo eu me acho no direito de diminuir uma pessoa gorda? Não faz sentido nenhum, gente. Sim, não faz sentido nenhum e é o que a gente vê assim a rodo, né? Eu acompanho as suas mídias sociais, lá o seu Instagram, que por sinal sigam lá, qual que é o IG, @Laila Brígido, né? Isso. Então, assim, gente, vocês vão ver que tem fotos maravilhosas, ela escreve muito bem, como ela falou, é uma das paixões dentro disso, mas você vê comentários maldosos mesmo, que eu acompanho e vejo umas coisas assim que eu fico, mentira que falou isso, né? Porque a gente consegue se surpreender como é que as pessoas elas podem ser maldosas dentro disso. Mas eu entendo que quando ela está falando do outro, na verdade, ela está falando dela, do sentimento que ela tem em relação a ela. Exatamente. Teve uma vez que eu fiz um post e ele viralizou. Ele tomou uma proporção muito grande, ele foi parar numa página com milhões de seguidores, então não preciso nem falar o que aconteceu, né? As pessoas começaram a ir no meu Instagram e a falar, e a ironizar o que eu estava falando. Eu estava falando sobre gordofobia. E aí, pessoas que são gordofóbicas não aceitam isso bem, né? Porque é mais fácil eu falar que isso não existe do que eu assumir que eu realmente já pisei na bola. Sim. E aí eu fiquei muito tensa, assim. Eu pensei, o que eu vou fazer? Porque eu poderia falar com elas e discutir, bater boca, poderia, mas não valia a pena. Eu apaguei esses comentários porque eu me preocupei muito com as minhas seguidoras. Eu não queria que elas vissem mais gordofobia do que elas já vivem, às vezes, ali dentro de casa. Uhum. E aí, eu conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, uma coisa que me deu um insight muito legal. Ela disse assim, Laila, as pessoas que estão ali indo no seu post sendo gordofóbicas, elas também precisam de ajuda. Mas não cabe a você. Você cuida das suas seguidoras, mas das outras, elas que procurem ajuda. Então, eu falei, elas que lutem. No meu Instagram não vai ser ambiente de ajuda para essas pessoas. Eu não tenho como eu abraçar tudo isso, né? Claro. Eu quis abraçar esse outro lado. Então, eu acho que, assim, essas pessoas precisam cuidar da mente delas mesmo, porque é uma situação um pouco urgente. Infelizmente, a nossa sociedade adoeceu, né, gente? E mentalmente, porque a gente está criando tanto padrão, tanta coisa inalcançável, tanta ideia de corpo perfeito e de ser magra e fazer de tudo pela magreza, isso não é saudável, isso está longe de ser saúde. Muito longe, muito. E é uma pena vir essa associação, né, da saúde com o ser magra, né? Inclusive, a gente estava comentando agora há pouco, quando a gente caiu, sobre isso, né? Sobre as pessoas acharem que elas podem ir lá no Instagram do outro, né? E você passa muito por isso, com convites do tipo, né? Para você emagrecer e ninguém nem te pergunta se você quer emagrecer, porque no caso você não quer, né? Você está muito bem com o seu corpo. Quer saber, as pessoas só olham para a pessoa gorda e rotulam que ela quer emagrecer. Existe um ser humano ali, não é só emagrecimento, sabe? Tem tanta coisa. Então, assim,
eu fico surpresa com isso. No começo eu meio que só ignorava, mas a proporção é muito grande à medida que a gente vai aparecendo mais ali nas redes sociais, né? Então a proporção foi ficando muito grande. Eu falei, e um dia eu comentei e as minhas seguidoras falaram assim, eu não aguento mais passar por isso. E isso tá acabando com a minha autoestima, porque fica parecendo que eles me viram e estão falando para mim. E eu falei, eu preciso me expressar de alguma forma que elas se identifiquem e que eu ajude elas a mostrar que eu também passo pelo mesmo, que eu também recebo. E aí eu fiz aquele post, que foi o que você viu, que eu falo sobre os perfis de emagrecimento. E já comentei com alguns também, conversei no direct falando sobre o quão invasivo é e quanto isso é desrespeitoso. E assim, o que eu posso mesmo falar aqui é que se você quer emagrecer, não é esse um problema. Se você quer emagrecer, entenda o porquê você está querendo emagrecer e encontre profissionais sérios e capacitados para te ajudar nesse processo. Não procura perfil de Instagram que perde 30 quilos em 30 dias, gente, porque não faz sentido, né? Se fosse assim, gente. Esses processos prontos, né? Essa coisa de que, olha, é igual a psicoterapia também, tem umas ideias aí um pouco distorcidas, né? Eu sou psicóloga e sou coach também, né? Mas e nada contra os coaches, por favor, tá, gente? Mas é que tem alguns casos que você vê, né? Resolva sua depressão em um mês. Aí eu olho assim e falo, Uau! Nossa! Ué! A gente precisa falar sobre individualidade. Cada um tem a sua história, cada um é de um jeito. E a gente precisa respeitar isso. Porque se a gente não respeita isso, a gente acha que está arrasando, né? Lá, cheguei no programa, 30 quilos em 30 dias. Não respeita a sua individualidade, a chance de você sair dali pior mentalmente do que você entrou é muito grande. Acontece uma quantidade de turba alimentar, de compulsão alimentar em função disso, por causa de restrições que as pessoas estão se colocando. Então, assim, a depressão não tem como eu falar que vou te curar em 30 dias. Emagrecimento não tem como eu falar que é 30 quilos em 30 dias. O que eu tenho como fazer é entender o seu contexto e te ajudar dentro dele. Porque essa é a atitude de um profissional que realmente é responsável pelo que está fazendo. Exatamente, é isso mesmo. E dentro desse público, né, dessas mulheres que te seguem, porque lá eu vejo que não são apenas o público plus size, tem também mulheres normais reais, que é isso, todo mundo, né? Acho que essa é a palavra. A mulher real, né? Mas, assim, quais são as principais demandas que você recebe? Então, eu recebo muitos relatos de coisas de autoestima mesmo, de contar coisas, falar sobre coisas que podem contribuir para essa melhora da autoestima e de moda plus size, porque esse mercado ele ainda é muito diferente do mercado tradicional aí que a gente está acostumado a ver. Enquanto a gente tem loja pulando aí, né, de PMG e até um GG, digamos assim, a gente não tem essa mesma proporção. Digamos que o mercado tradicional já é um pré-adolescente e o mercado plus size ele ainda está engatinhando. Então, as pessoas querem saber onde encontrar roupas modernas, porque até pouco tempo, roupa para gente gorda era só um buraco aqui e 2 do lado. Exato, era só você se embutir ali na roupa e sumir à medida que você pudesse, entendeu? Isso. E, gente, não precisa ser assim, não precisa esconder o corpo. Mas a gente precisa cada vez de mais lojas que tragam esse conceito, entendam que antes de ser uma mulher gorda, eu sou uma mulher. Eu quero me expressar, eu quero me vestir, eu quero estar bem comigo, eu quero olhar no espelho e ver uma roupa que eu gosto. Então, assim, esse é um mercado que ele está em crescimento ainda. E as meninas pedem muitas indicações, muitas mesmo. Sim, e é uma aposta, gente, uns looks mara, assim, são muito modernos, é fantástico. Eu adoro, de verdade. Depois vocês dão uma passadinha lá para acompanhar. Eu coloquei aqui o link nos nossos comentários do IG dela, então é só vocês clicarem e ir lá conhecer. Mas, Laila, vamos falar agora do tal corpo verão, né? Porque deve vir comentários desse bendito corpo verão. Porque você não está dentro do corpo verão. E aí eu fico me perguntando quem é que está dentro desse corpo verão, na real, né? Porque, cara, a gente tem celulite, todo mundo tem, estria todo mundo tem, né? Barriguinha a gente tem, enfim, a gente tem tudo. E aí, como é que é essa ideia desse corpo ideal, desse corpo verão? Como é que faz? Eu acho que, como eu falei um pouquinho antes, questionar é essencial para a gente sair da bolha. Então, quando você fala, por exemplo, a gente tem estria, a gente tem celulite, a gente tem barriguinha.
Qual dessas coisas me impede de entrar no mar? Qual dessas coisas me impede de ir à praia, de curtir? Nada disso me impede, não deve ser empecilho. Porque não é, sabe? A gente entra no mar do mesmo jeito que se a gente não tivesse estria nenhuma. Então, não é isso que vai te impedir. Eu tenho meu corpo de verão, gente. Tá aqui, entendeu? Chegou o verão, coloco meus biquíni, vou ser feliz. Você tem seu corpo de verão, todo mundo tem. Eu acho que quebrar esse padrão e entender que agora quem assume as rédeas disso sou eu. E se eu falei que eu tenho meu corpo de verão, eu vou pra praia, eu vou curtir, eu vou ser feliz. É assim, eu tomei conta da minha situação. E o que eu posso fazer por mim é isso, viver, entendeu? A melhor coisa que eu posso fazer por mim, a coisa mais saudável, já falando em saúde mesmo, que eu posso fazer por mim é viver a minha vida. Então, eu faço isso que é uma beleza, gente. Adoro, me permito mesmo, me entrego mesmo, e eu acho que assim, eu mereço tudo isso que eu me propus a viver, entendeu? Eu mereço ir pra praia e curtir, eu mereço sair com a roupa curtinha que eu gosto, que eu adoro roupa curta, eu mereço usar a barriga de fora se eu quiser, eu mereço tudo isso que eu falo, eu só não posso o que eu realmente não quero fazer. O que eu não quero usar. Então, no mais, o corpo de verão é o corpo que eu tenho, que você que está assistindo tem. Todo mundo tem seu corpo de verão. Todo mundo pode se permitir. Exatamente, gente. Olha só que fantástico. É bom a gente refletir sobre isso, né? Um beijo enorme para a Tereza Maria, que está nos acompanhando, a Michele, que está em São Paulo, a Aline, que está em Itajaí, Santa Catarina. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Mandem aqui perguntas, comentários, insights, compartilhem aqui esse conteúdo, porque de fato é um conteúdo de valor, feito com muito amor aqui para vocês, né? Literalmente, mulheres em flow passam por aqui. Que honra! Adoro, adoro, adoro. E falando um pouco desse mercado, que você deu aí uma pincelada agora há pouco, sobre esse mercado da moda, você acha que a gente ainda precisa desenvolver muito dentro disso aqui no nosso país? Como é que você vê tudo isso? No mundo. Eu já vi muitos comentários, fiz muita pesquisa também para entender, né? Se fora o mercado ele era diferente, e tem pontos que ele é, sim, que a gente encontra mais coisa. Mas ainda existem muitas limitações. Vamos colocar no plano ideal. O ideal seria que em qualquer loja que a gente entrasse, desde o PP até a pessoa que precisasse do 5G, ela encontrasse 5G, 6G, enfim, encontrasse a peça para ela, né? O ideal, aquela coisa perfeita seria isso. A gente não tem nem essa perfeição, e eu acredito que realmente ela seja muito mais complexa do que eu poderia falar aqui, mas a gente ainda não tem o mínimo. E a gente precisa do mínimo. Porque, e quando eu falo mínimo, é você chegar numa loja que não tem o seu tamanho, mas você não ser desrespeitado pela vendedora por causa disso. Então, assim, o mercado plus size, ele precisa crescer mais. Ele está numa ascensão, ele está crescendo, ele está caminhando, mas ele ainda é muito atrasado. Por exemplo, as tendências, elas demoram mais a chegar no plus size. São poucas marcas que você vê pegar uma tendência e investir em cima dela com tudo, do jeitinho que ela é, sabe? Então, é um mercado que realmente ele precisa mudar muito ainda e crescer demais. Com certeza, precisa crescer muito dentro disso. E eu estava conversando com a Heloísa Rocha recentemente, e ela tem uma deficiência, né? E ela é criadora do Moda em Rodas, que é também, assim, lindo, depois vai lá dar uma conhecida. E a gente estava falando sobre essa questão da moda inclusiva. E aí ela falou algo que eu não tinha parado para pensar, que ela falou assim, Rô, a moda inclusiva não é só para pessoa que tem deficiência, é para, por exemplo, a mulher que está grávida e ela não consegue encontrar um look para ela que seja moderninho, dentro do que ela quer, para outra que não tem ali aquele corpo padrão, tá um pouquinho acima do peso, tá acima do peso, ok, você poder vestir o que você de fato gosta, que foi o que você falou, antigamente era o saco, né, com uma bola aqui que você enfia a cabeça e que você tem que vestir. E aí a gente precisa, eu acho que, falar muito sobre isso e da importância de ter, e até eu vi um vídeo seu que eu achei bem interessante, que foi até aqui em São Paulo, no Shopping Anália Franco, que por sinal eu moro do lado, né? E aí que você estava em uma loja, que eu não vou me lembrar o nome agora, e você estava comentando sobre o tamanho dos provadores. Eu falei, gente, tá aí, as pessoas nem pensam nisso.
um cubículo. A gente entra, às vezes, em cubículos. Sim. E assim, poxa vida, experimentar roupa é um processo. Gente, ninguém vende só uma roupa. Roupa também reflete em comportamento, em autoestima, em expressão. Então, ninguém vende só uma roupa. Quando eu entrei lá, eu fiquei encantada. Eu queria morar no provador por uns 3 dias. Eu falei, que lugar, meu Deus. Ele tinha espaço, ele era amplo, eu estava confortável, eu estava fresco, eu estava bem. Eu provava as roupas e me gostava. Eu não criei um sentimento de repulsa que muitas vezes acontece quando eu vou em outras lojas. Então, assim, isso é tão importante, sabe? Isso é entender que... Porque, olha só, se eu tenho uma pessoa que veste P e entra nessa loja, ela fica bem no provador. Se eu tenho uma pessoa que veste tamanho 60 e entra nessa loja, ela fica bem no provador. Por que não fazer isso? É muito melhor do que eu criar um provador que só pessoas até o M fiquem bem dentro dela. Exatamente. É uma questão de acolhimento com o seu público. Acolhimento com o seu público, é isso. E as pessoas não pensam, né? Não sei. Não pensam, não querem pensar, né? Não querem pensar. É pior. Querem pensar, né? Exatamente isso. E me fala, o que que você pode deixar de dicas aqui para as mulheres que passam por isso? Eu acho que independente desse estereótipo do corpo, né? Mas se ela não está bem ali dentro desse corpo que ela tem, quais são as dicas que você pode deixar para elas nesse sentido, para que elas se sintam melhores? Eu acho que é muito importante a gente questionar e entender os motivos pelos quais a gente não está bem. O quanto que isso tem um impacto de fora e o quanto que isso realmente é meu. E ver dentro das possibilidades, se eu quiser mudar alguma coisa, muda, não tem problema. Mas muda de forma consciente, muda de forma coerente, sensata, muda respeitando quem você é. Porque nada melhor do que quando a gente se acolhe, gente. Então, assim, para você estar bem, é importante que você se cuide. Você pode buscar ser a sua melhor versão, mas entenda que a sua melhor versão não é só a versão mulher magra. Você tem N características, trabalhe elas também. Eu acho que a gente deve ter muito esse cuidado de não resumir nossa vida ao corpo, sendo que o corpo é uma das coisas que a gente tem. Então, assim, poxa, eu estava trabalhando muito em cima da minha ansiedade, sabe? Essa era um grande problema para mim. Meu corpo não, mas a minha ansiedade eu estava precisando trabalhar. Então, eu fui em busca de cuidar disso. Eu acho que a gente tem que entender que a gente é muito mais do que um corpo e que a gente é tão mais complexo do que o corpo, gente. Então, assim, cuidem das questões de vocês, pratiquem o autocuidado. Eu acho que o autocuidado não deve ser opcional, é obrigatório você ter autocuidado, você buscar as coisas que te fazem bem. Mas entenda que isso não é só dieta e atividade física, apesar de que eu amo uma atividade física, mas assim, não é só por emagrecimento. Meditação é um momento de autocuidado, às vezes sentar na sua penteadeira e fazer uma maquiagem é um momento de autocuidado, às vezes sair com seus amigos e distrair numa roda de conversa é um momento de autocuidado. Você tem que saber o que você precisa naquele momento e exercitar isso. Então, assim, isso é respeito por você, sabe? De não querer taxar todo o tempo e enfiar a goela abaixo, tem que ser magra, só isso na minha vida. Não. Entenda que você é muito além disso e se respeite dentro desse universo que você é. Exatamente, ó. A Audrey tá falando aqui, ó. Isso aí, cada um tem o seu jeito e todos devem respeitar. Vocês me representam. E a mídia que faz com que as pessoas se achem feias ou bonitas. Tanto que em outdoors de academias, por exemplo, só colocam gente sarada. Mas é por enganação, pois fazem com que a gente tenha a ideia de que, mesmo sem esforço, você vai ficar com aquele corpão todo. Isso é muito interessante. Eu vi um anúncio de academia que ele falava se você quer ser no Projeto Verão a sereia ou a baleia. Eu juro a vocês que eu vi esse anúncio. A sereia ou a baleia? Sério. É sério. Sério mesmo. Aí eu queria ser a baleia, porque baleias são super inteligentes. Então, assim, no final das contas... Com certeza. Exato. Fica com a baleia, que ela existe, né? A sereia é mito. Ela é real. A baleia, ela existe. Sereia, não tenho provas de que elas existem. Nunca as vi por aí, né? Você vê que loucura que é? Eu tô rindo aqui, mas olha o impacto que isso pode causar em alguém que tá com a autoestima baixa, sabe? Porque a pessoa se sente mal e ela pensa, eu preciso ficar daquele outro jeito, porque hoje eu sou a baleia e esse é o fim do mundo. Olha o que a mídia está fazendo
com as pessoas. Não é normal, gente. Não deixe isso acontecer com vocês. Não é normal, exatamente. Não é normal. Gente, compartilhem a nossa live, mandem perguntas, insights, tudo que vocês tiverem aqui. Marquem os amigos de vocês, tá bem? Para que consigam assistir isso aqui, porque fica aqui disponível também. Vocês podem assistir depois, a hora que vocês quiserem. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o meu outro livro, que é o Sem Medo do Batom Vermelho, né? Que aqui nós falamos sobre rivalidade feminina, né? E autoestima. Então, eu acho que também dentro dessa nossa conversa aqui, a gente pensar no momento que nós vamos falar da outra mulher, como é que nós falamos? Será que nós respeitamos umas às outras? Será que você fala que a sua amiga é gorda, é feia, ou não é uma mãe legal, ou enfim, não é uma profissional legal? Então, é a gente entender dentro disso o nosso papel, né? E eu falo muito dentro desse livro, é uma participação aí de mais 27 psicólogas, então é tipo autoamor também, que nós fizemos aí toda essa troca aqui de informações. Então, com certeza, são 2 obras aí que eu indico para vocês conhecerem. Tem link aí para vocês quiserem adquirir logo abaixo nos comentários. Nosso livro é muito bom, né? Ai, gente, não é porque é nosso, não. Mas, assim, é porque ele traz temáticas. Eu acho que o livro, né, o autoamor, e o autoamor para a vida mesmo, gente, é acolhimento. Esse livro ele é muito acolhedor, eu gosto muito dele por causa disso. Porque você se sente representado à medida que você vai lendo, você fala, nossa, já vivi isso, nossa, já senti isso. E essa identificação é necessária para... Não, você não tem que ser igual à capa da revista. Portanto, se desligue dos padrões irreais. Deixe tudo isso em off. Se ligue no que te faz sentir bem. E é para isso que há mais de 35 anos existe a Onodera. Para você se amar do jeito que você é. Tudo de chato, off. Tudo de bom, on. E quem mais do que uma marca que traz o on no nome para fazer isso por você? Onodera. Tudo que te faz linda. Isso aqui, mas conseguimos voltar aqui dentro disso. E eu vi alguns comentários aqui que eu vou falar um pouquinho, que foi o da Maria Helena, que ela fez: eu sou gordinha, mas eu me gosto, é isso aí. É do nosso clube, né? A Audrey tá falando aqui, quero comprar seu livro. Ok, temos o link aí para você adquirir os livros, tá bom? Quem mais aqui? A Maria está falando, ninguém ama mais a mim do que eu mesma. Tá certo, é isso mesmo. Aí a Neia está falando, tanto o Autoamor quanto o Sem Medo do Batom Vermelho são livros magníficos. Isso mesmo, nós caprichamos aí, né?
Gente, que delícia falar com vocês. É sempre um prazer estar por aqui. Hoje eu peço desculpas, né? Apesar de estar fora aqui do nosso controle, toda essa oscilação aqui, mas eu acredito que a gente conseguiu fazer uma contribuição muito positiva. A Laila, né, maravilhosa, muito obrigada. Eu agradeço. Nossa, que honra, sério, estou muito feliz. Obrigada mesmo. Fico muito feliz mesmo. Vamos marcar outros programas. Quando vier para São Paulo, vamos ao vivo, vamos nos estúdios. Estamos ao vivo, né? Mas vamos lá nos estúdios e tudo mais, com certeza. Esperar passar tudo isso, né? Estamos aqui nessa torcida. E eu acho que você pode deixar umas dicas aí, o que é que a mulherada pode fazer em casa nesse período, autocuidado, enfim. Como eu disse, estou focada no autocuidado, né? As dicas que eu vou dar para vocês, as coisas que eu estou fazendo mesmo, além de trabalhar, né? Eu tenho me dedicado a fazer atividade física e eu revezo entre vários canais que eu deixo indicados também, eu deixo listados, é porque eu não vou lembrar todos de cabeça agora, mas eu sempre pego uma aulinha assim para fazer, ou de balé, ou de um aeróbico gostoso, sabe? Coisas que eu gosto, para ser prazeroso, e isso me deixa sentindo muito bem. Meditação, tem vários aplicativos de meditação e canais de meditação que te ajudam. Então, assim, no começo parece que você nunca vai conseguir meditar na sua vida, mas você vai treinando e vai pegando gosto. É muito bom. Tem que encontrar o som certo que vai te fazer sentir bem. Leitura também, já indicamos aí os 2 livros, né? Acho que leitura é muito gostoso, desacelera e, além de tudo, trabalha nossa mente. Eu acho que é positivo. Eu faço aquele famosão spa-day em casa também, pego todos os meus cremes, arrumo o cabelo, mexo com a pele, faço tudo um pouco. E eu acho que é muito importante também a gente respeitar os nossos momentos de não fazer nada, porque a gente se culpa por eles, mas não fazer nada faz parte também desse processo, e às vezes é só deitar e relaxar e respirar fundo, sabe? Respeitem vocês, façam as coisas que precisam fazer, mas coloquem esse autocuidado também como uma das coisas que vocês precisam para a vida de vocês. Exatamente, é isso mesmo, gente. Obrigada a vocês aí pela audiência, muito obrigada a você pela sua disponibilidade, né? Ficamos aqui 2 horas nisso aqui para conseguir fazer, mas muito obrigada, viu? Pela sua disponibilidade dentro disso. Eu quero mandar um beijo enorme aqui para todos os patrocinadores do programa Mulheres em Flow. Então, Onodera, Moca, muito obrigada aí pela parceria. Inclusive, a Onodera, gente, mandou aqui 2 promoções ontem para que eu passasse para vocês. A primeira delas é o nosso clube da toxina, butulínica. Isso, vou postar um folder para vocês. Vantagens exclusivas e parcelamento em até 12 vezes. E o que é esse clube da toxina butulínica? Agora saiu, gente. É um clube de vantagens para quem deseja dar os primeiros passos na harmonização facial, quem deseja se manter mais bonita. Então, de repente, se você aí quer cuidar do seu rosto, fazer algum procedimento, alguma coisinha aí que não está agradando, a Onodera está com essa super promoção, e eu vou colocar aqui para vocês o link, para que vocês possam falar lá direto com a consultora da Onodera, e tirar todas as dúvidas de vocês dentro disso, tá bom? E outra promoção da Onodera chama-se Reduza Relaxe com 30% de desconto. Então, se você comprar o seu pacote de massagens agora, você tem 30% off, você só dá um sinal dentro disso, e aí depois que a gente voltar dessa quarentena, você pode fazer todas as suas massagens. Então, entra aí, drenagem linfática, modeladora, relaxante, dreno redux, panta redux e dep redux. Então, vocês podem tirar dúvidas aí também com a consultora estética da Onodera Moca, que é a Kelly, e ela vai ajudar vocês aí dentro de tudo isso, porque afinal de contas esse autocuidado é muito alto amor, né? Foi exatamente o que a Lara estava falando aqui. Agora ela está meditando, está cuidando dentro disso, né? A gente faz aqui dentro de casa tudo que dá, hidrata os cabelos, escova os cabelos e aquela loucura, né? Mas depois que voltar tudo isso, a gente voltar aí a nossa vida, com certeza
fazer esses procedimentos que a gente gosta, né? Seja massagem, enfim, o que você gosta de fazer e que você encara que é um momento ali seu, né? Desse autocuidado. Então, um beijo enorme à turma da Onodera e vocês acompanhem aí as promoções. Beijo também para a Lu Grotti, joias maravilhosas, então corram lá no Instagram da Lu Grotti, que tem joias maravilhosas, então corram lá para conferir. Beijo enorme também para Bezerra e Fernandes, assessoria jurídica. Então, você também que tem aí problemas com a sua empresa, está precisando de uma assessoria jurídica nesse momento aqui de pandemia e pós-pandemia também. Então, é só entrar em contato com a Bezerra e Fernandes Assessoria Jurídica, contatos aí no nosso comercial que passou agora há pouco. E também Albano e Tomasi Assessoria Jurídica, que é outra empresa aqui parceira nossa também. Então, dúvidas, vocês podem consultar o Albano e Tomasi Assessoria Jurídica. Um beijo enorme, Marco Carraro, do Estudo Carraro, faz todas as fotos do programa Mulheres em Flow. Não estamos aí podendo fazer nesse momento, né? Mas um beijo enorme no coração. E vocês, né, sigam lá, @Estúdio Carraro no Instagram. Gente, acho que eu falei de todo mundo. Passe aí suas redes sociais, blog, tudo. Eu coloquei o link do Instagram aqui nos comentários, mas eu acho que é sempre válido falar aí, né? Eu tô focada mesmo hoje no Instagram, eu escrevo mesmo tudo por lá, que é o @LailaBrígido. Lá tem os destaques com um pouco da minha história também, que vocês podem me conhecer mais. E vem me dar um oizinho, que eu vou adorar conversar. E tá tudo lá, podem acompanhar. É isso aí, gente. Então, um beijo enorme no coração. Sigam Rosângela Sampaio Oficial, @Programa Mulheres em Flow também. Tem nosso canal lá no YouTube. Não deixe de ir lá dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar todas as novidades. Um beijo. Laila, muito obrigada. Gratidão, meu amor. A gente vai se falando.